E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que estão no final desse vídeo? Então comenta aqui embaixo, eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir. Comenta isso que no próximo vídeo você tem grandes probabilidades de aparecer lá. Deixa o like no vídeo pra fortalecer e bora assistir aqui comigo. Desde as pinturas rupestres às civilizações que sumiram curiosamente, o vídeo de hoje está recheado de grandes descobertas. Bom, e nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora, essa descoberta está assustando os cientistas. Pinturas rupestres. Em 2016, um achado pré-histórico foi descoberto em uma caverna localizada no norte da Espanha. Os especialistas descreveram como um dos exemplos mais impressionantes de arte rupestres já vistos naquela região. Vários desenhos de pelo menos 14 mil anos foram vistos em uma área de difícil acesso da caverna de Armintxi, com cerca de 50 gravuras de animais como cavalos, cabras, bisões e outras formas. Bom, os pesquisadores também notaram duas pinturas que se parecem com leões, isso mesmo, ainda que esse tipo de desenho seja mais comum em regiões, por exemplo, como a França. Com essas características, os pesquisadores supõem que grupos diferentes de caçadores poderiam ter mantido contato entre estes locais. A data de criação das figuras corresponde ao fim do período Paleolítico Superior, considerado uma era grande de desenvolvimento cultural entre os seres humanos. As figuras também chamam a atenção pelo seu tamanho, como o cavalo de 1,5 m de altura. Pinturas rupestres da Península Ibérica não costumam ter mais de 1/3 desta dimensão. Cucuteni. Entre aproximadamente 5.400 e 2.700 a.C., uma sociedade conhecida como cultura Cucuteni Trypillian viveu nas áreas do que é hoje conhecido como Moldóvia, Romênia e Ucrânia, mais especificamente ali nas montanhas dos Cárpatos. Bom, curiosamente esse grupo desapareceu da face do nosso planeta. Eles eram uma civilização primitiva que dependia muito aí da agricultura e dos locais próximos como o abastecimento de água, como aí também uma civilização que estava apenas em seu início. Eles tinham uma religião própria e eram proeficientes em muitas artes, incluindo a escultura e a cerâmica. Antes de seu estranho desaparecimento aí em nosso planeta Terra, em circunstâncias desconhecidas, essa cultura massiva abrangia impressionantes 350 mil km². A escultura de pedra. Um pilar foi encontrado na praia de Victoria, capital de British Columbia, ou simplesmente BC, no Canadá, em julho do ano passado. Contudo, foi só agora que o Royal BC Museum, Museu de História de Victoria, confirmou a origem indígena. Segundo o The Globe and Mail, o item pesa cerca de 100 kg e foi encontrado diante da maré baixa daquela praia. O residente local, chamado Bernard Spalterholtz, tirou fotos da pedra e enviou ao Royal BC Museum, que imediatamente fez o resgate. Bom, atualmente o museu analisa onde o item ficará e deve ser exibido aí para o público. Para o curador de arqueologia da instituição Grant Cady, a descoberta foi realmente emocionante, ainda que diversos artefatos tenham sido resgatados naquela área. Encontrada quando já estava tomada pelas algas, Cady especula sobre a antiga localização daquela rocha e afirma que ela poderia ter caído em um penhasco acima da praia com a força de um deslizamento de terra. Para além disso, pessoal, os pesquisadores do museu tinham o objetivo de descobrir aí a data em que foi esculpida e também o seu significado. No entanto, a datação por radiocarbono, procedimento para determinar exatamente a idade de carbonáceos, só pode ser feita em orgânicos. Pensando nos antigos hábitos dos povos da Costa Salish, Grant Cady acredita que o item seja uma pedra especial criada aí para rituais e cerimônias. O túnel subterrâneo. Enquanto reformava sua casa recém-comprada em Plymouth, no sudoeste da Inglaterra, Jake Brown notou que uma das paredes tinha uma textura diferente das outras. Bom, ao perfurar, notou que com o auxílio de uma lanterna que havia um grande espaço escuro e vago em seu terreno. Ao realizar uma abertura um pouco maior, conseguiu passar a cabeça e observar aquele túnel. Nossa cara, que cena incrível, eu tô me imaginando no lugar desse cara. Com cerca de 5 metros de profundidade, 3 metros de largura e também de altura, o inglês notou que não se tratava de apenas um buraco involuntário devido aí quando viu o teto arqueado, ou alguma coisa aí confeccionada com pedras, tá? Os objetos encontrados estavam soterrados em uma terra úmida, e na grande maioria tratava-se de restos de obras, ferramentas e trabalho ou apenas itens emergenciais. Pelo fato de estarem enterrados, o processo de degradação de alguns utensílios foi retardado, possibilitando aí a visualização de seus rótulos para estimar uma data.
Garrafas, latas de tinta e até mesmo rodas e um dos primeiros carros de tração mecânica foram identificadas e higienizados aí para serem analisadas. Alguns jornais passaram por um processo de lavagem feito pelo próprio dono na banheira da sua residência para possibilitar a leitura dos papéis. Richard explicou que a área anteriormente chamada de Wide Ride Hill era uma grande colina e que se expandia para baixo das calçadas. A prática ficou realmente inviável com o aumento do nível da maré naquela região. Esses lugares, pessoal, abrigavam adegas, estufas para cultivar cogumelos e, se fosse grande o suficiente, uma área de banho do tipo gruta, concluiu o próprio historiador. A tumba Kapilicaia. Atualmente, a Turquia é o lar de muitos locais megalíticos bem conhecidos, como Göbekli Tepe, Hattusha e Midas Quente, mas também é o lar de um local antigo muito menos conhecido, tá? Mas igualmente impressionante e misterioso, conhecido como Kapilicaia. Localizado aí a cerca de 27 km ao norte da cidade de Corum e escondida dentro de um afloramento montanhoso, está uma estrutura antiga impressionante conhecida como Tumba de Kapilicaia. Acredita-se que seja uma tumba do período helenístico, datando aproximadamente do século II a.C. Elevando-se acima de um riacho suave que flui no solo da floresta, uma trilha íngreme serpenteia pelo lado esquerdo do afloramento rochoso e eventualmente leva a uma plataforma de escadas localizada diretamente em frente ao túmulo. O túmulo não é simplesmente uma fachada em forma de porta, mas na verdade é uma estrutura em forma de cubo recortada daquela montanha, conectando-se apenas à rocha natural ao redor de algum dos pontos. De dentro você pode realmente contorná-lo ou escalar o seu topo. A câmara interna da tumba só pode ser acessada por meio de uma pequena abertura quadrada na metade da face daquela estrutura. Uma inscrição acima da entrada diz Icesius, que alguns acreditam que seja atribuída a um antigo comandante chamado próprio Icesius. A estrutura é absolutamente impressionante, tá? E chega a ser difícil explicar como isso foi realizado tão perfeitamente no passado. Bom, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Não? Então deixa aqui o seu comentário para que a gente possa discutir um pouco sobre. Deixa o seu like no vídeo para fortalecer o crescimento do canal, compartilha com algum amigo seu que tem interesse nesse tipo de assunto, porque eu amo de verdade fazer esses vídeos para vocês, pessoal. Então se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.